Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. Lembrando que o nosso podcast é uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram já conta aí com mais de 118 mil seguidores. Como sempre aqui, temos hoje um convidado de peso, que a gente vem acompanhado já há muito tempo nas redes sociais, já há muito tempo que eu venho tentando, fazer uma live quando a gente estava lá só no Instagram, mas com as dificuldades de agenda. Inclusive me surpreendi porque eu pensava que o nosso convidado não morava no DF. Eu mandei uma mensagem, me surpreendi que ele morava aqui pertinho e a gente pôde convidar. Hoje a agenda deu certo e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da B2Move o nosso querido amigo Dr. Rodrigo. Eu nem vou tentar pronunciar o vosso sobrenome, vou deixar que o amigo pronuncie, porque às vezes eu posso pronunciar de forma inadequada, né? Rodrigo Fourreau. Fourreau, é francês, né? Francês. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui no podcast Opinião Segura, coordenada pelo Tenente Coronel Luciano, e que vem fazendo um ótimo trabalho de valorização das instituições policiais. E nós precisamos muito disso nessa sociedade que tanto bate, nas instituições policiais, muitas vezes injustamente. É uma honra, viu, doutor Rodrigo? O senhor saiba que a gente às vezes não tem noção do nosso alcance, da nossa importância e de como a gente é valorizado. E o senhor hoje é uma grande referência para os policiais. É lógico que a gente vai conhecer um pouco aqui da vida do Dr. Rodrigo, ele vai poder dizer, e os senhores entenderão até o porquê. Hoje, os policiais no Brasil inteiro admiram tanto o Dr. Rodrigo, que é magistrado no TJGO, mas que tem uma história, um vínculo com a Polícia Militar. Eu até aqui tive uma convidada amiga dele, uma juíza, que eu até brinquei, que ele saiu da polícia, mas a polícia não saiu dele. E isso se manifesta a partir da quantidade de seguidores, muitos policiais que o seguem, pelo conteúdo que ele oferta aos policiais, numa linguagem muito adequada, muito articulada, para que o policial, na ponta da lança, aquele que precisa de orientação jurídica, de informação, receba. Então, doutor Rodrigo, eu aqui, em nome dos policiais brasileiros, agradeço os conteúdos, e a gente percebe que há uma divulgação nos grupos de WhatsApp, que eu faço parte, com policiais do Brasil inteiro, não só aqui do DF, e sempre tem lá uma matéria do senhor, um post do senhor, uma informação. Eu sei que dá trabalho, a gente está nas redes sociais, produzir conteúdo, ainda mais com um trabalho que a gente sabe que a agenda do senhor é complicada, além da família tem o trabalho, então a gente sabe como é elaborar um post, pensar os problemas que se apresentam no cotidiano da atividade policial, e o senhor sempre está antenado aos problemas que acontecem e sempre com o objetivo de orientar a tropa, mesmo sendo um magistrado e tendo uma caminhada aí dentro da magistratura, mas sempre com esse olhar atento à atividade policial. Então, em nome dos policiais, das polícias brasileiras, de todos os policiais, a gente agradece esse empenho do senhor em colaborar para levar informação, conteúdo de qualidade para os nossos amigos policiais. Nante, obrigado pelas palavras, eu fico feliz em saber disso, o que nos motiva a continuar, porque realmente é muito trabalhoso. E os policiais, eles precisam de segurança jurídica para trabalharem. Hoje ele entra no turno de serviço, amanhã, quando entrar no turno de serviço, já mudou. O direito é vivo, o direito é dinâmico, a jurisprudência está oscilando. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento do que importa para os policiais e passar isso para os policiais de forma rápida, atualizada, para que eles possam atuar corretamente durante o exercício da atividade profissional. Até porque o trabalho dos policiais exige muito conhecimento prático e jurídico ali na rua, e por vezes as informações, quando o direito muda, elas não chegam para os policiais de uma forma tão rápida quanto eles precisam. Eu estou ali na rua trabalhando, houve uma mudança na legislação, algum julgado relevante que vai servir de parâmetro para a atuação policial. E se não houver esse trabalho de divulgação nas redes sociais, as próprias instituições, eu acredito que elas tenham que se preocupar com isso, em atualizações imediatas dos policiais.
o policial pode, às vezes, por boa fé, atuar de uma forma que já foi superado aquele entendimento. Então é necessário que os policiais sejam sempre atualizados, até para evitar alegações de abusos, que hoje em dia, comandante, o senhor, né, já tem décadas aí de policial, o senhor sabe muito melhor do que eu, que se vê a Polícia Militar de Minas Gerais por 11 anos e tenho muito orgulho disso. Hoje em dia, muitos apontam o dedo para o policial, mesmo estando correto, apontam o dedo policial e querem já condená-los em primeiro erro, ou então, mesmo estando correto, há como foi divulgado no último anuário de segurança pública brasileira, que na prática os policiais eles têm uma inversão da presunção de inocência. Quando a gente pega um indivíduo que o policial militar ali na rua prendeu em flagrante delito, por um crime qualquer, vamos supor um crime contra o patrimônio, vai ser dado o tratamento para ele, né, que deve ser dado de presunção de inocência. Agora, se for o contrário, né, o policial já vai estar condenado na mídia, nas redes sociais, já vai ser assim, execrado publicamente, ele chega, para ele o sistema é desfavorável quando ele pratica um fato criminoso. A presunção de inocência para os policiais é diferente, a verdade é essa. Até porque pesa-se sobre os ombros dos policiais, né, o dever de evitar, prevenir, reprimir qualquer prática de crime. E quando um policial erra, tem-se que há um maior peso nesse erro, porque cabe a ele exatamente evitar que que fatos criminosos aconteçam. Então é um peso muito maior, um tratamento bem diferenciado e muitas vezes injusto dado aos policiais, que também, obviamente, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, terem o mesmo tratamento de qualquer pessoa em relação à presunção de inocência, o tratamento digno, e deve ser respeitado igualmente qualquer pessoa que venha praticar um crime. Doutor Rodrigo, nessa fala inicial aqui, eu acho que o nosso público, aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Dr. Rodrigo Furró, já percebem o esclarecimento que ele traz ao público, no caso dos policiais, a respeito da necessidade de estar acompanhando a jurisprudência e as decisões, né? Até porque é o direito vivo e na hora do policial ele sentar na frente do magistrado ou responder um processo judicial ou administrativo, é esse direito vivo que vai ser aplicado no caso em concreto, né? E aqui nós abrimos um parêntese, nós temos aqui à frente um magistrado do Tribunal de Justiça do nosso querido Goiás, que tem dedicado parte do seu tempo justamente para levar essas informações para o público policial. Isso é importante porque a gente também tem percebido também movimentos dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das procuradorias, né, no sentido de se aproximar das instituições. Isso que o doutor Rodrigo está fazendo é um trabalho de prevenção, obviamente esclarecendo aos policiais do que pode e não pode ser feito, para evitar dissabores, para evitar com que o policial esteja respondendo. A gente sabe que os salários dos policiais não é o mais adequado, então já ganha um pouco. E por que está respondendo a um processo, tendo que pagar um advogado? Então esse esclarecimento aqui que o doutor Rodrigo faz nas redes sociais é um trabalho de utilidade pública, esclarecendo a tropa, para que a gente diminua a quantidade de policiais respondendo. É lógico que a gente sabe que o policial ele quer combater o crime, ele quer enfrentar a criminalidade, ele quer entregar o seu melhor, mas as amarras dos textos normativos e, obviamente, algumas interpretações, e aqui a gente não vai adentrar no mérito e criticar nenhuma interpretação, cada magistrado ele tem um entendimento a respeito de determinadas situações em que ele analisa e não cabe a nós julgarmos. O que cabe a gente é verificar que, de certa forma, há um posicionamento no sentido de cada vez mais restringir a atuação policial em limites legais bem rigorosos e que o policial tem que estar atento para não estar respondendo à toa. A gente sabe, a gente até estava comentando aqui, eu como oficial da ativa, né, o doutor Rodrigo como magistrado, a gente sabe o peso das nossas palavras, a gente sabe que, às vezes, as nossas falas
elas podem ser interpretadas de maneira inadequada, podem ser criadas narrativas que não são muito adequadas àquilo que a gente quer expor. Então a gente fica, sempre que eu costumo dizer aqui, doutor Rodrigo, a gente fica no fio da navalha, né? Então a gente sabe que a gente quer ajudar, a gente quer levar informação, quer de certa forma analisar como estão as decisões judiciais a respeito da atuação policial, mas com muito cuidado para não ferir suscetibilidades, e é isso que o doutor Rodrigo tem feito. Doutor Rodrigo, eu sempre observo, tenho aprendido muito com as vossas manifestações, não só no direito penal, mas no direito penal militar, e sempre muito esclarecedor, sempre pontuando de maneira muito rigorosa, porque às vezes também a gente está expondo um posicionamento e fica com receio de ferir suscetibilidades. Eu vejo que o senhor é muito rigoroso. Então, quando é para dizer, não pode fazer isso, não pode fazer, e se fizer vai ser punido. Como também tem levado o conteúdo defendendo quando precisa defender os nossos policiais, né? Comandante, muito boas colocações do senhor, porque hoje em dia o direito ele é bem divergente em muitas áreas. Eu tenho feito um estudo que eu tenho visto decisões de fatos bem semelhantes, divergentes dentro do próprio STJ e, por vezes, o STF divergindo do STJ. Então, penso, os tribunais superiores do nosso país não têm pacificações em vários assuntos. E vamos trazer isso para a ponta da linha agora. O soldado que está ali todo dia na rua, isso aí fica muito confuso. Então é importante que, nesses casos em que há divergência, que é absolutamente normal numa democracia, nós podemos discordar de decisões, mas sempre com respeito. Eu sou completamente contra discurso de ódio. Isso não soma nada. Muitas pessoas querem discordar e já começam adjetivando, xingando. Fulano é isso, fulano é aquilo, começa a atacar a pessoa. Meu amigo, combate os argumentos com respeito. Né? Isso de ficar achincalhando, xingando, com palavras ofensivas, não leva a lugar nenhum. Só empobrece o debate. Então, nesses casos, é importante, nas divergências, que as instituições se posicionem para resguardar o que o policial vai fazer na rua. Porque na hora que der um problema ali, olha, o policial adotou esse entendimento. Certo? Ele vai ter ali um amparo institucional e vai estar ali, seja em obediência hierárquica ou estrito cumprimento de dever legal. Então a instituição não pode abandonar o nosso policial, ela tem que se posicionar. E eu tenho um maior acompanhamento com a Polícia Militar de Minas Gerais, porque eu fui policial militar de Minas Gerais. Tem grupos que eu participo de grupos com oficiais, que é da minha turma, que estão sempre atualizando. E eu vejo que a PM de Minas, estou falando de Minas porque é a que eu conheço. A PMDF certamente, PMGO certamente, outras polícias militares certamente procedem dessa forma. Ela procura atualizar rapidamente os policiais de mudanças legislativas e de entendimentos importantes como o policial deve atuar na rua. Isso é muito importante porque dá segurança para o policial. Na hora que for chamado lá na justiça, olha, eu fiz o que está aqui na norma. E é importante também deixar claro que quem sabe de polícia, quem é técnico em polícia, quem sabe sobre o uso da força, quem sabe sobre o policiamento, são os policiais. Tá certo que é importante nós abrirmos os debates para a sociedade civil, para pessoas, para o mundo acadêmico, ouvir a sociedade, a opinião pública, isso deve ser considerado. Mas a palavra final, ela vem das instituições policiais que realmente sabem como funciona, como deve ser feito e se basear em estudos científicos. Hoje em dia, nós temos, eu tenho acompanhado que o trabalho da polícia tem cada vez mais se falado em segurança pública baseada em evidências, assim como a medicina. Os médicos, eles não adotam protocolos que não sejam, que tenham um respaldo científico. E a opinião do médico sobre eventual cura ou eventual tratamento, na escala da medicina, ela é uma das mais baixas, porque o que vale é aquilo que os estudos científicos comprovaram. E o mesmo deve ser feito na segurança pública. Vamos fazer um estudo, tem um livro muito bom, me fugiu o nome do autor agora, chama Segurança Pública, baseado em evidências, o que funciona e o que não funciona. Me fugiu o nome agora, um capa azul, um livro excelente. Eu estou lendo esse livro, inclusive. E lá traz vários estudos internacionais, inclusive, do que dá certo ou não dá certo para a segurança pública. E é assim que deve ser feito. Não tem espaço hoje para o achismo. Eu acho que é isso. Antigamente, comandante, quando o policiamento ia para a rua, há muitos anos, lançava a guarnição da rua e o policial ia onde quisesse, a hora que quisesse. Hoje isso acabou, né? Tem estudo científico falando, olha,
determinado horário, o policiamento tem que ser nesse setor, porque lá tem o maior pico na incidência criminal, policiamento orientado por zonas, por locais em que há uma maior probabilidade de ter prática de crimes, com base em estatísticas e em estudos. Então, essa questão de achismo na segurança pública não tem espaço hoje. E nós temos que ouvir as pessoas técnicas, como o senhor, por exemplo, que tem décadas de trabalho, que tem toda uma experiência, que vai poder somar muito aí para as instituições. Então, não há espaço para achismo, temos que ser técnicos em qualquer área. E a atividade de segurança pública é uma atividade estritamente técnica, decorre da ciência policial, que o MEC já reconheceu como uma ciência que, antigamente, né, e até hoje, nós, quando queremos ouvir uma opinião de um especialista, procura o quê? Juristas, que são pessoas formadas em direito. Só que a atividade policial é um sociólogo, né? É muito além disso, é um sociólogo, exatamente. O que é atividade policial? O que é segurança pública? Não é direito, não é sociologia. A segurança pública decorre da ciência policial. Então, nós precisamos de estudiosos da ciência policial para que tenham voz ativa e venham explicar. Porque a ciência policial ela é composta, antigamente, e inclusive hoje, quando se quer falar de ciência policial, a gente recorre a outras áreas do saber. A gente vai na psicologia, a gente vai na criminologia, a gente vai na sociologia, a gente vai no direito, mas a gente não vai na ciência policial. E a ciência policial, ela tem um saber próprio que é composto, inclusive, por várias áreas do saber. Então, é uma atividade multidisciplinar extremamente complexa que os policiais com formação, com preparação, que possuem esse conhecimento. Nós devemos respeitar, convidar e aceitar opiniões de juristas, de sociólogos, de filósofos, mas não ter isso como uma premissa absoluta de saber que aquele entendimento deles é o entendimento mais adequado e correto, e desconsiderando toda uma história de estudo das instituições. Antigamente, quando eu entrei no CFO, e certamente o senhor também, nós estudamos por livros de quem? Livros de juristas, livro de um promotor de justiça, livro de um juiz de direito, que são pessoas que não tiveram aquela vivência prática e aquele conhecimento prático que os policiais têm. Então, hoje as instituições estão preparando seus próprios manuais e as suas normas escritas pelas próprias instituições, porque vai mostrar o lado de dentro da instituição. Uma coisa é a pessoa que está de fora falar, outra coisa é a pessoa que está de dentro. É importante a gente ter um meio termo, até porque o conhecimento prático, ele é ciência. A gente vai escrever como deve se operacionalizar uma determinada conduta policial, por exemplo, num movimento social que está ali fechando as ruas. Aí um jurista vai dar a opinião dele. Beleza, do ponto de vista jurídico. E na prática, como é que deve funcionar? Em que momento o policial, como funciona a negociação, em que momento o policial vai ser autorizado a lançar as granadas, em que momento vai efetuar o disparo de lastômero? É cabível o disparo com munição real nesses casos? Se sim, em quais casos? Isso quem vai falar são os senhores, são os policiais. Não é quem está de fora que não sabe nada de polícia. Então, assim, e nós temos que respeitar isso. Inclusive, o judiciário, por vezes, adentra na área policial, invadindo a ciência policial, porque nós temos, por exemplo, casos de erros médicos que são levados ao judiciário. Nenhum juiz condena um médico sem antes realizar uma perícia para saber se esse médico errou. E em se tratando de atuações policiais, que também é uma atuação que deve ser técnica, eu já não vejo esse respeito com a ciência policial e se nomear, por exemplo, um perito para falar se naquela situação o uso da força foi proporcional, legítimo, de acordo com as normas institucionais, de acordo com os protocolos de atuação policial, inclusive internacionais, se aquele uso da força, se aquele disparo naquele caso realmente era adequado. Nós temos um mito de que o excesso de disparos configura, um alto número de disparos configura excesso, nem sempre. Não é pelo fato da pessoa dar 1, 2 ou 3 disparos que a situação vai ter resolvido. Às vezes, no caso concreto, foi necessário dar 10 disparos. E vai ficar a opinião subjetiva de uma pessoa que não tem conhecimento para falar isso. Então, assim, por que não ouvimos a ciência policial na hora de tomar decisões sobre as instituições policiais? Então, assim, é bom ficar claro para a população, comandante, que antigamente o policial era visto, né? Eu conheço situações que o policial, pessoas que entravam para a polícia, era visto, tadinho,
não conseguiu nada melhor na vida, virou policial. O senhor deve ter ouvido isso. Com certeza. É um pensamento que, inclusive, atualmente as pessoas falam isso, completamente equivocado. Quando eu saio concurso, são centenas de milhares de pessoas querendo entrar para a polícia, pessoas altamente qualificadas, bacharéis, formados com formação superior, pessoas que se preparam ali, que se estudam anos para a instituição. Inclusive, é importante que a sociedade tenha conhecimento que o comando da instituição ele tem várias assessorias estratégicas. Tem assessoria de recursos humanos, assessoria de inteligência, assessoria de logística, assessoria de planejamento. É uma visão macro que nós temos que ter da instituição, que as decisões tomadas pelo comando, elas se pautam em várias assessorias, além da experiência de décadas de trabalho. E muitas vezes quem está de fora não entende, ou até mesmo quem está na base, na própria instituição, não entende. Por quê? Porque o comandante numa pirâmide, ele está ali em cima, ele está vendo todo e contando com várias assessorias. Quem está na pirâmide vê mais longe. Quem está no topo da pirâmide. E quem está lá na base ou quem está fora não tem essa visão. Então, por vezes, decisões tomadas institucionalmente não são entendidas por setores externos e nem por próprios policiais que estão na base em razão disso. É claro que isso não dá a autonomia ou liberdade para a prática de excessos. Mas isso deve ser respeitado. Combatendo eventuais excessos pontualmente. Então, vamos discutir segurança pública? Vamos, mas vamos respeitar a ciência, vamos respeitar a autonomia das instituições e quem está de fora muitas vezes desconhece. E o policial que está ali na ponta da linha, comandante, ele tem que estar constantemente treinando prática, porque ele toma decisões em frações de segundo, coloca uma farda e vai para a rua. A única profissão ou uma das únicas que a pessoa tem outras profissões de muito risco também, que sai para trabalhar sem ter certeza de voltar. Em alguns locais isso é uma realidade, que a família sai de casa já fica preocupado. E antigamente também, inclusive já aconteceu isso comigo, minha família tem policiais, minha irmã é policial. Eu lembro que uma vez eu estava chegando em casa e vi uma viatura na porta da minha casa. E eu fiquei preocupado, pensando assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa lá em casa? Então é uma coisa que ocorre de forma inconsciente na gente, essa preocupação quando você vê a viatura. Mas não, tava uma viatura na porta lá de casa, tava tudo tranquilo. Então é uma preocupação que quando a gente visualiza a polícia, a gente já pensa em quê? Em problema. Isso é inconsciente, é instintivo. Mas isso está mudando, né? A polícia está presente ali, maravilha, prevenção. Nem sempre vai ser ali por causa de um problema. Então a visualização, eu vejo hoje a presença da polícia de forma muito positiva, é prevenção, é segurança. E então assim, nós temos que melhorar muito essa visão da sociedade de que polícia é somente um órgão repressor, como alguns falam. Inclusive há decisões do STJ tentando combater isso, e eu não tiro a razão, porque muitas práticas discriminatórias elas são inconscientes. A gente está praticando um ato discriminatório de forma inconsciente. Isso tem que ser trabalhado sim na sociedade, mas a polícia não é feita para prender pobre, prender preto, como muitos têm isso como uma premissa de que a polícia existe para isso. Pelo contrário, eu até abordo em meus textos a função contra-majoritária da polícia, no sentido de que, nas postagens que eu fiz recentemente, o STF tem trabalhado muito essa questão do respeito, né, ao grupo LGBTQI+, e muitas vezes eu vejo comentários equivocados, falam assim, uma minoria impondo regras para a maioria. E o STF tem esse papel contra-majoritário, de proteger esses grupos mais vulneráveis do massacre das maiorias. Então isso é importante que aconteça. E a polícia também tem que exercer esse papel. Tem que garantir os direitos das pessoas mais vulneráveis, o direito do mais pobre, o direito do preto, o direito do grupo LGBTQI+, respeitar, tratar com respeito, resguardar que os protestos e movimentos deles tenham segurança. Então esse papel é da polícia também. Então, nós temos o STJ, eu leio, né, sempre que eu vou fazer uma postagem, eu leio inteiro o teor, para tomar cuidado com aquilo que eu vou divulgar, até para eu não perder descrédito. Até para eu não entrar em descrédito. E muitas vezes eu observo nos votos do STJ, o STJ fala o seguinte, olha, minha preocupação é que a polícia atua de um modo nessas regiões
mais simples, de uma forma agressiva, e enquanto nas regiões nobres a gente não chega um caso pra gente, por exemplo, em Brasília, nós estamos em Brasília, Lago Sul, região nobre de Brasília, Lago Norte, Lago Sul. Inclusive tem ministro que dá até exemplo. Não, eu não vejo isso no Lago Sul. Mas na região tal, que é uma região mais simples, chegam muitas alegações de violência policial. Acontece, mas é um grande equívoco a gente ter isso como regra de atuação policial. Tanto é que quando eu estava foi recente, né, mas eu não concluí a pesquisa, eu solicitei dados da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais para saber o número de ações e atuações policiais versus o número de reclamações. Não divulguei. Por quê? Porque eu iria entrar em descrédito, porque seria equivocado do ponto de vista científico essa divulgação. Onde eu queria chegar, comandante? A finalidade era demonstrar que há um número X de interações policiais, abordagens, operações, conversas, e um número X de reclamações dessas atuações policiais para ver quantos por cento realmente os policiais atuam em excesso. Só que esse número registrado somente não é um número verdadeiro, porque nós temos uma subnotificação muito alta. Muitas interações elas não são registradas, sobretudo se houver um excesso policial, o policial não vai registrar aquilo. Numa abordagem, por exemplo. Então, nós temos que ter cuidado com a divulgação desses dados, não divulguei, mas os números que eu consegui inicialmente eram próximo ou inferior a 1%. Esse número, se eu divulgar, eu vou entrar em descrédito e eu não quero. Eu quero preservar a credibilidade que eu tenho tentado construir ao longo de muitos anos. Aí eu peguei e fiz contato com um centro de pesquisa para ver se eu contratava e pagava do meu bolso um centro de pesquisa para ir para a rua, em regiões nobres e regiões simples, em aglomerados, favelas. A gente gosta de romantizar hoje, né? Hoje a gente não fala mais favela, a gente fala aglomerado ou periferia, né? E essa romantização muitas vezes é prejudicial, porque a gente está querendo mudar o nome, mas não a realidade dessas pessoas, que a maioria absoluta dessas pessoas são pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, pessoas inocentes, e tem uma minoria que vem a prejudicar a imagem dessa comunidade. Também é um grande equívoco a gente achar que favela é local da gente ficar, que a repressão policial é que vai funcionar. Não, completamente equivocado, até porque quase todas as pessoas que moram nessas regiões são pessoas maravilhosas e honestas, pessoas trabalhadoras, que são muitas vezes submetidas ao controle de uma organização criminosa do tráfico de drogas. Então, eu verifiquei na época, só que eu não obtive respostas, e as poucas conversas que eu tive, ia ficar muito caro uma pesquisa dessa. Teria que ter um patrocínio e acabou que não foi para frente. Mas eu gostaria muito de ver uma pesquisa de rua, de entrevistar pessoas que já foram abordadas pela polícia, para saber se as pessoas sofreram ou não alguma agressão policial, algum excesso, e fazer um estudo científico para saber quantos por cento das pessoas realmente sofrem violência policial. Porque é muito injusto quando a gente vê na rede social uma divulgação de um excesso policial, que também só se divulga isso, né? Só o erro, né? Só o erro. Só a falha. E o acerto é a regra. Só divulga a falha porque viraliza e dá ibope, dá notícia, rentabiliza. Então o erro das instituições eles são facilmente divulgados. Então seria muito importante se a gente tivesse esse estudo. Eu ainda não consegui fazer esse estudo por uma questão, por ser muito caro para uma pessoa física fazer, mas seria muito importante esse estudo para demonstrar, eu posso estar equivocado, mas eu acredito que não, que o erro é realmente exceção. A gente não pode acreditar que a polícia está na rua e está ali como regra praticando abusos. Isso para mim é um pensamento completamente equivocado e preconceituoso contra as instituições policiais. Então, existem abusos? Sim, devem ser combatidos pontualmente. E eu sou completamente contra qualquer excesso, qualquer abuso do judiciário, dos policiais. E essas pessoas que têm maior interação com os policiais, quem é que tem maior interação? São as pessoas que estão ali na rua, que utilizam ali, geralmente, ficam em regiões que são mais dominadas pelo tráfico. E a polícia, ela atua mais nessas regiões porque elas são realmente dominadas
por criminosos e precisa de uma maior presença do policial para a repressão, para a prevenção e repressão. Não é porque a polícia está ali, porque aquelas pessoas são mais simples. É porque essas pessoas simples estão mais sujeitas ao crime organizado. Nós não temos, por exemplo, pessoas que moram em regiões nobres, que tem toda uma segurança ali, inclusive de entrada. A presença da polícia é muito importante também, mas nós não temos ali essa preocupação que se tem em regiões mais simples, do domínio do tráfico no dia a dia, como acontece. Então o problema não é, a polícia não está ali, não é para reprimir o pobre, é para reprimir o tráfico que toma conta daquele local. Eu desconheço, pode acontecer, mas eu não desconheço o tráfico tomando conta de condomínios fechados em uma região nobre. Os traficantes, até porque existe também pessoas que usam drogas e moram com toda certeza. Mas nessas regiões nobres, eu desconheço, pelo menos nas minhas pesquisas, meus estudos, o tráfico assumindo o controle daquela comunidade. O tráfico decidindo em regiões nobres o que pode ou não fechar, o que deve ou não abrir, utilizando-se de crianças, inclusive, para transporte de drogas. Então, a nossa realidade é essa, né? Então, eu vejo isso com muitas reservas, essas críticas, porque na rede social, quando acontece um erro policial, erro número, e coloca lá um número bem alto, né? Como o senhor já deve ter visto isso, né? Aí, minha vontade de responder o seguinte, atuação policial número... coloca um número bem superior àquele erro, porque o erro policial, ele não é a regra. Eu tenho isso como uma premissa, e quando erra, tem que ser punido e servir de orientação para outros policiais para que não errem também, porque os policiais são treinados, inclusive nas academias, né? Nós temos a discussão se a polícia deve ser militar ou não, né? A origem do militarismo, ele ocorre mesmo antes de Cristo, na época de tomada, na época de expansão territorial. Era preciso ter homens ali devidamente preparados para a expansão territorial e atuação firme de combate em caso de conflitos de expansão territorial. Isso aconteceu, iniciou-se na Suméria, salvo engano, 4.000 anos antes de Cristo, essa expansão territorial. E na época, na Revolução Francesa, que teve marcos importantes para o militarismo, o Napoleão Bonaparte, ele falava, tem uma frase do Napoleão Bonaparte, né, na história do militarismo, que ele falava que a disciplina é o primeiro valor do militar, é o primeiro requisito do militar, o valor é o segundo. Então, a disciplina militar é uma das razões de ser do militarismo, porque em situações de grandes conflitos, né, a força militar, ela tem como ter muito mais controle do que uma força civil. Hierarquia existe em todas as instituições, e a única que tem hierarquia prevista na Constituição Federal são as forças militares. Então, em situações de grande conflito, é importante que a força militar ela tenha o total controle, hierarquia e disciplina para a melhor atuação. Inclusive, a gente vê de forma muito equivocada que é por causa do militarismo que ocorrem violências policiais. Para mim é um pensamento equivocado, eu não vejo estudos comprovando isso, porque o militarismo nas instituições, quando o policial entra na instituição, ele tem uma grande carga horária de direitos humanos. O senhor teve aula de direitos humanos, eu tive aula de direitos humanos. Institucionalmente, tá certo que nós temos subculturas nas instituições que podem levar para um lado que não seja tão observado como deveria ser a grade de direitos humanos. Mas o trabalho de médio e longo prazo que as instituições policiais vêm fazendo é de preservação e respeito aos direitos humanos de todos, de uma cultura não violência. Só que a utilização da força ela é inerente à atividade policial e muitas vezes quem decide se o policial vai usar ou não da força não é o próprio policial. É a pessoa que está ali reagindo de forma violenta a uma atuação policial. Se uma pessoa colabora com uma busca policial, com uma operação policial, a chance de não ter violência é muito alta. Tá certo que existem casos de violência gratuita, devem ser combatidos pontualmente, mas muitas vezes quem decide se o policial vai usar da força ou não é a própria pessoa. Se ela colabora, a chance de não ser utilizada a força contra ela, não fizer movimentos bruscos na cintura, respeitar os policiais, a chance de não ser usada força contra ela é muito alta. Eu já fui abordado pela polícia 5 vezes.
uma enquanto policial e 4 vezes enquanto juiz. Em nenhuma delas eu me identifiquei, e algumas delas me reconheceram, o senhor que é o juiz e tal. E uma delas, durante a busca policial, o policial ali no final da abordagem perguntou assim, qual que é a sua profissão? Eu falei assim, sou juiz, mas, por favor, termine de realizar a sua busca, seu trabalho, pode dar busca no veículo, fique absolutamente à vontade. Ele terminou de realizar a busca. E nessas buscas eu cooperei, coloquei a mão na cabeça, eu não fiquei discutindo com o policial, afrontando o policial, não sofri nenhum tipo de agressão. Inclusive, uma dessas buscas ocorreu no Pará, após um assalto a banco, eu passando lá perto na hora, por azar, eu estava passando perto de um assalto a banco que teve numa madrugada, eu estava saindo para viajar, o voo saiu de madrugada lá esqueci o nome da cidade, eu trabalhei em Pacajá, no Pará. E eu fui abordado pelos policiais, os policiais estavam assim, extremamente assim, muito armados em razão de um assalto a banco. Pela situação, né? Situação assim, de tensão, eu fiquei tenso na hora, assim, tô no lugar errado na hora errada, mas não sofri excesso policial, a busca transcorreu normalmente. Então assim, não acredito que a regra seja a violência policial nas buscas, nas abordagens, nas interações policiais. E a fala do senhor, se eu me permite aqui uma pausa, para fazer um ponto de situação, quando o senhor faz menção e enaltece a questão da ciência policial e também da questão da doutrina nas instituições, o senhor até oriundo, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco, né, da nossa querida Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma referência em termos de doutrina policial. E a questão dessa pontuação da ciência policial. A gente sabe hoje, e não há dúvidas, né? É lógico que a sociedade, de um modo geral, ainda não tem esse conhecimento de como as nossas polícias estão adequadas, entre aspas, né, a essa sociedade do século XXI, em constante, né, processo de mudança, né? Uma sociedade líquida, né, como diz o Bauman, né? Em constante processo de mutação. Mas a polícia ela tem procurado se adequar, né? A prova disso é quando a gente analisa os currículos, né, dos cursos de formação de oficiais de praça, diversos cursos, né? Como é presente disciplinas como pautadas na questão da proteção da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, né? Da proteção dos grupos vulneráveis, né? E a gente tem um trabalho intenso na formação nesses aspectos, né, de tutela do cidadão. A gente percebe a ciência, de fato, como foi credenciado aí, esse reconhecimento da ciência policial deu-se a partir do credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais aqui do Distrito Federal. A gente percebe no seio das forças policiais uma série de policiais, né, com mestrado, com doutorado, né, fazendo as forças, liberando seus policiais para fazer cursos fora do país, em universidades, a Polícia Federal também. Então a gente percebe um movimento em busca dessa cientificidade da atuação policial, porque de fato acabou a fase do eu fiz porque quis ou eu faço porque quero. Sim. Né? Então, quando a polícia, e a gente percebe que as polícias têm se transformado, entendido essa sociedade do século XXI, em que o cidadão ele precisa de respostas. Numa abordagem como essas que o senhor mencionou, em que o cidadão pergunta para o policial o porquê ele está sendo abordado, o policial ele tem que responder o embasamento normativo e o porquê daquela abordagem. Né? Não é porque eu quero que o senhor... Não é por aí, não existe mais. Então, o policial hoje, esse novo policial, ele tem se adaptado a essa realidade e precisa se adaptar, porque a regra é essa. Não adianta você que está aí fora, que quer ingressar na Polícia Militar, ou aquele policial que está nas fileiras das corporações policiais brasileiras, né, que ainda não se adequou. Né? A gente menciona que tem que, de fato, dançar conforme a música. Por quê? Porque senão vai perder o seu emprego, vai responder, né, com seus parcos vencimentos, aí tendo que pagar advogado, e tem que, de fato, dançar conforme a música. E é isso que o Dr. Rodrigo faz nas suas redes sociais. Inclusive, a gente vai fazer o apontamento aqui, colocar a indicação das redes sociais do Dr. Rodrigo Furro para aquele policial que quer
melhorar a sua entrega para a sociedade, para o cidadão de modo geral que também quer conhecer um pouco mais da atividade policial, e não só, porque o Dr. Rodrigo ele também tem um trabalho muito intenso aí no direito como um todo, né? Então isso é muito importante. Então a sociedade ela precisa ser esclarecida no sentido de como as polícias têm se transformado e se adaptado a essa nova realidade. A gente percebe isso nos cursos de formação, nos currículos, no fortalecimento das ouvidorias, das corregedorias de polícia, e na própria qualificação e nessa entrada do policial hoje, que nem o doutor Rodrigo falou. Os processos hoje, os concursos são muito concorridos. A gente tem recebido, doutor Rodrigo, inclusive um curso de formação de soldados, mestres, doutores, inclusive temos policiais, até estudantes de medicina. Então, a carreira policial tem sido muito atrativa, não só pelo salário, obviamente que poderia ser bem melhor, né? Sim. Mas a gente percebe que a sociedade, de um modo geral, tem reconhecido na polícia uma importante profissão reconhecida, que é uma entrega muito adequada, e isso tem se mostrado na qualidade dos serviços prestados, em que pese a gente ainda viva num país violento, né, uma violência e a criminalidade elevada, mas a gente tem percebido nos últimos anos, sobretudo de 2017 para cá, uma diminuição de 1/3 do número de homicídios no Brasil, né, doutor Rodrigo? Isso é prova em contexto que a polícia tem entregado e tem procurado entregar o melhor para a sociedade. Comandante, o senhor falou do homicídio. As instituições têm uma grande dificuldade de achar uma solução para reduzir o número de homicídios. E a questão da criminalidade, nós constantemente vimos colocarem na conta da polícia a culpa pela ocorrência do crime. Só que não é só um problema de polícia. Mas nunca. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, né? Com certeza, está na Constituição expressamente isso, 144. Mas a prática, a ocorrência de um crime é um fenômeno extremamente complexo. E a polícia, o feminicídio, né? Extremamente complexo, e cai na conta da polícia quando o crime acontece, né? Crimes patrimoniais, crimes sexuais, e a ocorrência do crime é um fenômeno complexo que envolve diversos fatores sociais, e a polícia é o contraponto à violência. A gente não pode querer achar que a polícia é a solução para todos os males, ou que a polícia é responsável pela prática de crimes. Muito pelo contrário, a ausência da polícia, nós tivemos, me recordo das greves mais recentes do Espírito Santo e Ceará, salvo engano, que o número de crimes na ausência da polícia aumentou muito. Então, quando a polícia se retira, os criminosos fazem a festa. E quando a polícia está trabalhando regularmente, você mantém ali um status de paz social minimamente adequado para a gente ter uma convivência coletiva harmoniosa. Eu pude sair de casa hoje e vim para cá porque eu tive segurança de que eu poderia me deslocar, porque eu sei que o PMDF está trabalhando regularmente. Agora, se a polícia militar do DF estivesse de greve, se a polícia não estivesse nas ruas, as pessoas não iam querer sair de casa. Você ia virar a esquina e ia ter a chance ali de ser assaltado. Então, a presença da polícia é extremamente importante para a manutenção do próprio Estado Democrático de Direito, para a manutenção de paz. E a gente querer culpar a polícia pelo crime é um pensamento muito equivocado, porque tem toda uma questão social envolvida nisso. Nós temos aí que verificar, por exemplo, nós temos um ambiente que favorece o crime, que muitas vezes a polícia é responsabilizada. Nós temos o indivíduo que é motivado ali a praticar crimes por uma questão, né, social, e por uma questão também que vai muito além da segurança pública, da atividade dos policiais, e indivíduos também, questões, patologias também. Eu discordo do discurso de que foi pro crime por falta de opção na vida. Não. Tá? O crime nunca vai ser, a prática de crime nunca vai ser justificada em razão das dificuldades que a pessoa tem na vida. Isso se chama custos de oportunidade. A pessoa faz o cálculo. O que é melhor para mim? A economia do crime. Sim. O que é melhor para mim? Acordar cedo, ralar o mês todo para no final do mês ganhar um salário mínimo. Pegar uma enxada, capinar um lote dos outros. Né? Para não ganhar, para não pagar a comida que eu vou botar na minha casa, com um salário mínimo hoje, a pessoa tem dificuldade de comer. A verdade é essa. A pessoa não se alimenta bem, se alimenta mal, mora numa situação, numa região que também certamente não é, sem dúvidas, né? Não é uma região que vai
não é uma região boa, que ela não tem segurança nutricional, não tem segurança pública, não tem, está envolvida ali, né, é uma região mais insegura. Então é difícil para as pessoas fazer todas essas contas, ou ela vai preferir, né, as pessoas que praticar um crime que num dia ela vai conseguir o que ela conseguiria no mês, e a chance de impunidade é muito alta. Então ela calcula inclusive a punição. Olha, a chance de eu não ser preso é muito alta, se eu for preso eu vou ficar preso pouco tempo, e vai valer a pena. Então chamamos custos de oportunidade, né? Então ela renuncia à oportunidade de ter uma vida honesta, trabalhadora, porque não vale a pena, na cabeça dessa pessoa, todo esse sacrifício, sendo que ela poderia, na cabeça dela, praticar um crime e resolver ali o mês dela com 1, 2 crimes, o que ela ganharia aí trabalhando ao longo do mês, acordando cedo, chegando tarde. É difícil? Mas são escolhas que as pessoas fazem. Eu sou contra também, eu não acho que levar pena de crime vai resolver problema, não vai, tá? Tem uma questão social muito forte aí que tem que ser trabalhado desde a raiz, né? A presença do Estado, educação, comandante, é o que muda a realidade de um país. Educação, e muitas vezes a pessoa quer combater a desigualdade, tem que ser combatido, mas nós somos iguais, né? Nós somos iguais, nós somos diferentes, cada pessoa está predisposta a pagar um preço, e nós temos que combater a pobreza, né? A pobreza é que faz as pessoas não terem o mesmo acesso que outras pessoas têm. Aí, em razão disso, a gente gera desigualdades, e essas desigualdades, muitas vezes a gente vai querer, na vida, né? Não é, eu tenho essa opinião, sei que muitos não vão concordar, porque na vida a gente tem pessoas que têm toda uma estrutura na vida ali de educação, uma família estruturada, acesso à saúde, e outras pessoas que não têm nada disso. Então a gente não pode querer falar em meritocracia. Não, é mérito. Sim, mas para ter mérito você tem que ter um ponto de partida igual. Então essas políticas afirmativas de inclusão social, elas visam isso. Igualar as pessoas que tiveram uma vida com a presença de que todo mundo deveria ter, de educação, de saúde, de todo um ambiente favorável, com as pessoas que não tiveram essas oportunidades, por razões da vida. Igualar isso, então essas políticas afirmativas visam igualar, porque a gente vai falar em mérito, concurso é mérito, vestibular é mérito, mas como que a gente fala de mérito, comandante? Se não tiver igualdade no ponto de partida, igual uma corrida de 100 metros. Se a pessoa larga 10 metros na frente, e tiveram oportunidades iguais, né, treinamento igual altura, essa pessoa que largou 10 metros na frente já está em vantagem. Então, quando a gente coloca algumas, nem diria benefícios, né, alguns mecanismos de igualdade para pessoas que não tiveram essas oportunidades, a gente visa realmente ter meritocracia, porque aí você vai ter um ponto de equilíbrio ali, que as pessoas vão sair da mesma linha de partida. Então, assim, a gente tem que pensar nesse lado social também, que é muito complexo. Não sou contra políticas afirmativas, muitas pessoas são, tá? Mas é desigual a gente querer uma pessoa que vem de uma família ou de um local que ela tinha tudo para ir para o mundo do crime, e de uma outra pessoa que vem de uma família já todas as condições de fornecer aquilo para uma criança. Tanto é que no mundo do crime, né, a gente vai em algumas regiões que o tráfico toma conta, e essas crianças são, desde crianças, preparadas para assumir o local de traficantes, e a pessoa não tem maturidade ainda para distinguir o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve ser feito, porque a criação dela foi essa. Aí eu vou pegar essa pessoa e vou querer que ela venha competir com uma outra pessoa que viveu num ambiente de respeito, num ambiente longe do crime, num ambiente com alimentação nutricional adequada. A alimentação faz toda a diferença também na vida de uma pessoa. Tenho estudado muito isso, porque eu tenho 3 filhos, e lá em casa a gente controla muito bem a alimentação dos meus filhos. Então é desigual, tá? É desigual. Eu não estou fazendo discurso de coitadismo, não, eu sou contra esse discurso também, mas a gente querer igualar classes tão diferentes, sociais tão diferentes, e querer que ambos venham falar em mérito, não dá, tá? Desde que a gente fala em mérito quando parte de um mesmo ponto de igualdade. E essas pessoas mais simples, comandante, são as que mais precisam da polícia, como eu já falei, né? Precisam do integral e restrito respeito da polícia com essas pessoas que não têm segurança porque estão ali
vulneráveis para o crime. Essa vulnerabilidade que o senhor está falando, ela é interessante quando a gente perspectiva a questão não só do autor do fato, né? A gente perspectiva a questão da vítima. Então, assim, se a gente pontua que determinado segmento da sociedade ela está mais condicionada a ser vítima do crime, o Estado ele tem que estar atento. Eu acho que essa correção que a gente às vezes tem que fazer, né? A gente tem que fugir dessa síndrome do coitadismo, do indivíduo que pratica um crime como vítima da sociedade. Sim. E aí o balizador tem que ser a ciência, né? A segurança pública baseada em evidência e a ciência policial. E a gente tem trabalhos de séculos, né? Perpetrados aí no âmbito da criminologia, do direito penal, a gente tem a sociologia, a antropologia, a gente tem diversas ciências que hoje tem entregue, até a própria, como o senhor comentou, a questão da economia do crime, né? A economia também ela pode... Sim. Então a gente tem que trazer para a ciência, trazer para esse pensamento, e um pensamento construído em conjunto, que não é só papel da polícia. Isso é um construto que toda sociedade civil organizada, o poder público, ele de fato, ele fala de forma conjunta num pacto coletivo, né, do Brasil para que a gente possa confrontar e diminuir a violência e criminalidade. Agora, assim, um pacto social que todos participem. Agora, o que não pode acontecer, doutor Rodrigo, é o que a gente percebe. Toda vez que se discute de forma pública um debate, seja em relação ao morador de rua, seja em relação ao feminicídio, seja em relação a algumas práticas de crime que aconteçam e que afetem determinada, né, coletividade, como a questão que a gente teve, infelizmente, aqui um fenômeno que começou a se evidenciar no Brasil, do agressor ativo. Então, toda vez que se promove um debate público, eu percebo que os atores convidados para se manifestar a respeito não são, de fato, os policiais não são chamados a essa discussão, e os que são chamados têm uma visão muito ácida em relação à polícia, né? É quase tendo a polícia como uma inimiga. Sim. E a gente vê que não há um debate profícuo e não há entrega de soluções. Então, a gente não evolui nesse aspecto. Então, a gente precisa construir, e aí é interessante quando o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, todos os setores se unam no sentido de entender todos como parte da entrega de uma solução adequada, né? E aí, doutor Rodrigo, infelizmente, a gente não tem muito tempo e eu não posso deixar de abordar algumas questões, né? E uma questão principal o senhor mencionou que fez parte da nossa querida Polícia Militar do Estado de Minas Gerais por 10 anos, né? 11 anos como tenente, né? Então, eu gostaria só de entender como o senhor chegou à Polícia Militar, né, de Minas Gerais e como chegou também ao TJGO, né? Tá. Eu vou responder, só fazer um adendo nos comentários anteriores. Nós estamos tratando aqui, né, da atuação do policial de rua, né? Por isso que a gente está tratando da parte de crimes de rua, a questão da parte criminal, porque seria muito, de minha parte, seria muito inadequado de minha parte, eu também não deixar claro aqui que quando muda a classe social, muda, na verdade, os tipos de crimes cometidos, porque pessoas abastadas também praticam muitos crimes, como nós vimos por aí, principalmente... E com impacto significativo, os crimes do colarinho branco têm um impacto significativo na saúde, na educação, com desvio de recursos. Né? E quem sofre com a corrupção é quem? As classes menos favorecidas, que depende do poder público, da escola, da saúde. Para mim, o pior crime que existe é o crime do colarinho branco. Com certeza. Então, essas pessoas são as piores para a sociedade. Concordo. E a polícia, na rua, ela está ali na pontinha do iceberg, né? Combatendo o tráfico, combatendo o crime patrimonial, prevenindo o homicídio, na pontinha do iceberg. Porque a estrutura é muito mais complexa. E tudo começa quando há uma política pública mal gerida, desvio de recursos públicos, ausência da presença do Estado de conceder o mínimo para as pessoas que mais precisam. Então, assim, deixando muito claro, né, que aí entra o papel mais da Polícia Federal, claro, né, perfeito. Que a parte criminal, ela não é praticada somente ali pelas pessoas que estão na rua ali, mas muitas vezes do gabinete. Né? Desvio de dinheiro público, para mim, é o pior crime que existe. Né? Deveria ter uma pena extremamente alta, corrupção.
E não tem, né? A pessoa que pratica o tráfico de drogas ali, que eu acho que o desvio de dinheiro público é muito mais grave, ela tem uma pena, a chance de ter uma pena menor. O prefeito, né, que desvia recursos. Prefeito, governo, quem for, deputado, senador, inclusive vendas de decisões judiciais também, que acontece, mas a gente nunca pode querer chancelar uma classe por essas práticas, né? As instituições, elas são sérias, mas infelizmente nós temos maçãs podres em todas as instituições, seja na polícia, no judiciário, no legislativo, no executivo, seja onde for. Mas a gente querer rotular uma instituição com base em atos de alguns poucos membros seria completamente equivocado. Em relação à minha origem na instituição, eu sou de uma família de policiais militares, meu avô é militar, meu pai é militar, meu irmão é militar, tio militar, primo militar, padrinho militar. Em Minas Gerais é uma família tradicional. E eu convivi com aquilo, né? Cresci frequentando a academia da polícia, locais que meu pai trabalhava, vindo aquilo tudo e gostei muito. Eu vou ser militar. Cresci nesse ambiente, tenho um grande respeito pelas instituições policiais e fiz a prova, passei, estudei bastante quando eu estava no ensino médio, sempre fui muito estudioso, né? Sempre gostei. Passei, e aí na hora que eu entrei pra polícia, durante as aulas, eu ficava vendo os professores falar, não, aí o policial vai fazer isso e vai levar, o juiz vai decidir. Eu fiquei, gente, eu nem sabia que existia juiz. Eu tinha conhecimento zero em direito. Aí eu fiquei, gente, que legal, esse negócio de ser juiz deve ser bacana, hein? Ele que decide, tudo que eu falo, ele que decide, no final, assim, eu vou querer decidir. Eu gostei disso. Aí, no CFO, eu tomei a decisão de ser juiz. Com conhecimento zero em direito. Tanto é que na minha primeira prova eu cheguei atrasado no CFO, um mês depois, no CFO, porque eu fui reprovado no psicotécnico. Aí eu tive que entrar na justiça e ganhei na justiça. Teve uma perícia lá, tudo deu certo. Aí atrasou, eu entrei na polícia, e quando eu entrei na polícia, eu cheguei um mês atrasado, tinha uma prova que estava assim, aponte um fundamento legal. Eu cheguei, gente, o que é fundamento legal? Era o artigo da lei. E olha o que eu não sabia. Eu tinha 18 anos na época, né? Então, eu pensei, aí eu fui conhecer o comandante na época, o comandante, eu cheguei depois, teria como o senhor reaplicar para mim, dar uma tolerância e tal. Não, é inadmissível você não saber o que é fundamento legal. Eu lembro que ele me falou isso até hoje, isso me marcou. Pra gente ver que a gente sai da absoluta ignorância para um conhecimento profundo. Desde então, você, beleza, eu vou começar a estudar direito. Aí eu comecei a estudar muito direito, ler vários livros, pesquisar tudo, e aprendi, um pouco. E depois fiz curso de direito, agora eu quero ser juiz. Estudei bastante, até ser aprovado, fiz cerca de 30 concursos pelo país, tive muitas reprovações. Ao final passei em 4 concursos e decidi ficar em Goiás, onde estou extremamente satisfeito com a minha carreira, com o Tribunal de Justiça. E é muito importante, quando policiais, eu tenho visto um movimento de policiais que prestam concurso para a magistratura. Eu incentivo muito isso. Alguns comandantes não gostam, já policiais me falam que preferem fazer em silêncio, mas eu vejo isso lado muito positivo, porque é importante que eles tenham do lado de cá, do judiciário, pessoas com experiência. Olha o trabalho que o senhor tem feito, né? A Polícia Militar de Minas Gerais perdeu um grande oficial, o TJ ganhou, mas no final das contas, todos saímos vitoriosos, né? Mas é importante que não só quem era policial se torne magistrado, porque a experiência de vida que a pessoa carrega, ela é importante na hora de tomar decisão. Não no sentido de você ser subserviente ou ser parcial. A gente tem que ser imparcial e técnico nas decisões. O Estado é único, né? Com certeza. E eu tenho decisões judiciais que, tanto no sentido quanto no outro, que do ponto de vista técnico foram tomadas tanto para serem favoráveis a policiais, quanto para serem contrárias também a policiais, porque é aquilo que tinha que ser feito. Então nós temos que ser técnicos. Mas quando a gente conhece o outro lado, a gente tem uma maior tendência em saber realmente como o sistema funciona, o que deve ser feito. E eu sou favorável eu tenho até um pensamento, eu já escrevi um texto, que eu sou favorável que hoje existe 3 anos de idade jurídica para ingressar, para ser magistrado. Para mim, devia mudar a Constituição, mas exigir experiência de vida, seja em qual área do saber for. Importante. Você tem que ser formado em direito. Decidir a vida, né, do outro, né? Exige muito mais do que conhecimento. É uma atividade muito complexa. Você precisa de um amadurecimento e de uma experiência. Existe muito mais do além do conhecimento jurídico, a gente tomar decisões na vida dos outros. Concordo. Eu vou decidir sobre famílias,
às vezes não entendo nada de família, minha vida toda foi... Às vezes não é nem casado, tem nem filho, né? Não tem casado, não tem filho, leva a vida só na farra. E vou decidir sobre destino de famílias, né? Vou decidir sobre, além de família, né, sobre liberdades, sendo que eu não conheço nada de como funcionam as coisas na vida real. É muito complexo a gente decidir a vida dos outros sem a gente ter experiência. Então eu sou a favor de que a pessoa tenha experiência de vida em alguma área do saber. É óbvio que tem que ter formação jurídica, mas a prática jurídica eu acho insuficiente, porque muitas vezes você coloca uma pessoa num cargo de juiz que não sabe nada de vida real. Se a pessoa não tem uma experiência de vida, se a pessoa... Às vezes a pessoa que teve um trabalho, viveu 10 anos de trabalho rural, né, se torna juiz, ela vai saber muito melhor do que os outros colegas para tomar decisões do que é realmente um trabalho rural. Eu já julguei muitos processos previdenciários, eu não tinha experiência na área rural. Conversei com muitos colegas, estudei, pesquisei bastante, mas isso nunca, minha pesquisa, meu estudo, sentado numa cadeira, igual estou aqui, abrindo livros, nunca vai me dar uma realidade do que realmente o trabalhador rural passa. Do relevante papel do juiz auditor, né, numa auditoria. Sim. Né, se não tiver uma experiência, né? Lógico que tem um colegiado ali para assessorar, né, auxiliá-lo, né, na decisão, mas é uma atividade muito complexa julgar o policial. Né? E tanto é que os conselhos de justiça têm essa finalidade, né, de trazer ali, né, essa vivência, essa experiência que os oficiais que são juízes militares sorteados têm. Né? Então isso é importante, porque a atividade policial é extremamente complexa. E a gente vai colocar no Conselho de Justiça, além do juiz concursado, mais 4 outros oficiais, que são juízes militares, para julgar, que vai além do direito, né? Para julgar com base na experiência e no direito. Que não tem como a gente... Tecnicidade, né? A tal da tecnicidade, né? Para assessorar aí o julgamento mais adequado. Exatamente, né? Porque o julgamento técnico, ele não é só o julgamento jurídico. O direito, muitas vezes, ele acha que é uma super ciência. Tá aqui o direito em cima, e embaixo tá a medicina, tá a ciência policial, tem engenharia, meu amigo. Extremamente hermética. Cada um na sua área. O direito não vale mais que as outras áreas, não. Quem sou eu para dar opinião nas outras áreas? O que eu sei de direito, muitas vezes, até atrapalha outras áreas do saber. Então, a gente tem que conviver em harmonia, respeitando outras áreas do saber. Quem é o direito? O direito, será que eu já acho que é o primo rico, acho que é o que manda mais? Tal? É um pensamento equivocado. Nós temos que ter humildade de respeitar outras áreas do saber. Sobretudo a área tão complexa que é a área da ciência policial, dos policiais que estão na rua trabalhando. E é sempre importante, comandante, para a gente caminhar para o encerramento, né, que eu estou com compromisso agora também, o senhor também tem esse compromisso, senhor, a gente ouvir o policial de rua. Eu sinto isso nas redes sociais, que o policial de rua ele se sente, muitas vezes, desprestigiado ao não ser ouvido na tomada de decisões. Exato. E quem está ali na rua sabe o que está acontecendo. Porque o comandante que hoje está ali no comando da instituição, ele trabalhou na rua, certamente, mas ele trabalhou na rua há 20, 30 anos. E as coisas mudam. Então é bom o comandante ter sempre contato com a tropa que está na rua para saber, olha, está acontecendo isso, como é que nós vamos fazer? É fundamental. De acordo com a técnica da ciência policial e de forma que não vai contrariar o direito e aquilo que é melhor para a sociedade. Então o policial tem que ser ouvido. O soldado que está na rua, nós temos que respeitar a opinião do soldado que está ali na rua. Tá? E só para fechar, o que eu vejo de forma muito equivocada, eu vejo muitas críticas também, inclusive às vezes postagens que eu faço, muitas pessoas às vezes não concordam, muitas pessoas me xingam, eu relevo isso. Faz parte, né? Faz parte, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Críticas fazem parte, eu aceito com muita naturalidade. Isso me agradece muitas vezes, que eu vou pesquisar, será que... Acho que tem razão, vou mudar de opinião. Ah, não, eu tenho um ponto de vista que eu não tinha visto. Isso é muito importante, nós temos que aceitar críticas. A gente não pode aceitar ofensas, né? Mas críticas absolutamente naturais. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, que me criticam posicionamentos que eu coloco nas minhas redes sociais, meus textos, faz parte. Quem escreve está sujeito a isso. O senhor também posta bastante, certamente tem muitas críticas, algumas postagens do senhor. Mas é muito equivocado falar o seguinte, só quem só pode falar isso, é só quem vive isso pode falar. Ok, tem uma maior legitimidade, mas isso não impede que outras pessoas participem do debate, por quê? Até porque você tem um olhar de águia, né? De quem está fora, né? Você contribui para exatamente. A análise da questão. Né? E é do confronto de ideias que surgem as melhores soluções. E se eu for seguir essa lógica de que quem está fora não pode opinar, ou só quem participa sabe, ninguém pode falar de outras profissões também. Muitos criticam a minha profissão de magistrado. É juiz, não sei o quê. Mas está fora. Então seria razoável essa lógica? O policial vai criticar o juiz,
Mas ele não é juiz. O juiz vai criticar o policial, mas o juiz não é policial. Então ninguém critica ninguém, né? Então assim, cada profissão tem a sua realidade. Então é bom que a gente tenha sabedoria para ouvir as pessoas e usar experiências e relatos de outras pessoas para amadurecer as nossas ideias, às vezes saber se isso pode contribuir ou não, e não querer silenciar uma comunidade, ou a sociedade civil, as pessoas que querem dar opinião, que às vezes são equivocadas, mas tantas outras vezes são certas e podem somar. Então, o debate, ainda que crítico, ele sempre soma. Ele sempre soma. Eu vejo isso de forma muito positiva. Doutor Rodrigo, gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a vossa participação. Eu creio aí que o nosso público esteja feliz com todo o conhecimento e conteúdo que o senhor conseguiu trazer nesse episódio. E a gente já disponibilizou aí as vossas redes sociais para que o pessoal possa acompanhar o vosso trabalho. Então, muito obrigado pela presença, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, uma grande honra estar aqui nesse trabalho sério que o senhor faz, de levar uma opinião segura sobre segurança pública, ciência policial, atividade policial para a sociedade, né? Tenho certeza que o Instagram do senhor distribui muito, alcança muitas pessoas, e isso vem somando para que a sociedade reconheça realmente o valor que a polícia merece ter. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando e dando nossas opiniões. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio. Muito obrigado a todos e até o próximo Opinião Segura. Forte abraço.